Imagina só se você precisasse de dinheiro pra ajudar a sua mãe, e então você recebesse uma proposta pra ganhar muito dinheiro apenas pra usar um anel. Eu acho que quase todo mundo aceitaria essa proposta, não é verdade? E deveria ser uma coisa boa, só que no caso do nosso protagonista as coisas acabaram dando bem errado pra ele. Salve, salve, seus otaku seguidores de Saitama, o tio Bruce está de volta para mais um recap, e no vídeo de hoje a gente vai falar de um anime muito massa chamado Diemoren. E pode ficar tranquilo que se você não entendeu o que eu disse, o nome tá aqui na descrição, tá bom? E bem, no começo do anime a gente vai ver uma batalha intensa entre dois exércitos gigantescos. De um lado temos o rei tirano e do outro tá todo mundo que quer derrubar o cara porque ele realmente parece ser mal. E bem, durante a batalha eles conseguem realmente emboscar e vencer esse rei tirano. Porém, ele promete que aquele não seria o fim dele. Afinal, ele diz que irá retornar de alguma forma no futuro para recuperar o controle. Em seguida temos o corte da cena e vemos que quem estava contando a história da batalha é um professor de história garanhão que na verdade está dando uma aula. E eu preciso reconhecer que o cara é bonitão mesmo, ele dá aula usando um tapa-olho, é muito estilo pra uma pessoa só. Enfim, logo depois de ele terminar de falar da batalha, o professor mostra uma estátua do tal rei tirano. E o que chama atenção nela é que o antigo rei estava usando um anel misterioso. E o professor diz que o anel era cheio de detalhes e que com certeza foi esculpido com tanto cuidado porque era importante para o rei. Só que desde então ninguém sabia onde aquele anel poderia estar. E nessa hora finalmente conhecemos o nosso protagonista. E o nome dele é Zou Xiaowan. Porém eu vou chamar ele aqui de Zou pra ficar mais fácil pra vocês e pra mim também. E bem, ao invés de ele estar ouvindo o professor, ele estava ali dormindo mesmo. Só que quando se fala sobre esse tal anel, um colega fanfarrão dele decide então acordar o Zou. E ele revela pro nosso protagonista que ele estava com o tal anel do antigo rei. E ele perguntou se o Zou gostaria de usá-lo para saber se algo iria acontecer. E assim, no início nosso protagonista não botou fé e negou de primeira a proposta do colega dele. Só que logo entendemos que as circunstâncias do nosso protagonista são bastante complicadas. E eu digo isso pois a mãe dele está hospitalizada em um estado crítico e precisa estar sob observação o tempo todo. Só que o pai do Zou simplesmente abandonou o barco e ele tá sem dinheiro nenhum, então não tem como ele pagar as contas daquele hospital. Então, sendo assim, pela saúde da mãe, ele aceita a proposta do amigo fanfarrão para usar o anel com a condição de que o tratamento da sua mãe seria inteiramente pago pelo colega. E assim, o colega fanfarrão parecia realmente cheio da grana. E então ele aceitou pagar o tratamento desde que o Zou usasse o tal anel. E bem, pra ver esse momento ele até chamou uma plateia pra assistir. Só que eu acho que ele se arrepende logo desse acordo que ele fez. Afinal, quando o Zou coloca o anel, ele começa a passar muito mal e ele literalmente vomita um demônio. E esse demônio arranca fora o braço do baixinho fanfarrão cheio da grana. Sim, você ouviu certo, ele simplesmente vomitou um demônio. E o pior é que o demônio parece estar bastante feliz por estar ali. E é inclusive com um sorrisão dele que o episódio vai se encerrando. E no começo do episódio seguinte, vemos que a plateia que antes estava animada começa a ficar assustada e ataca objetos no demônio. Afinal de contas, ninguém esperava que aquele bicho ia sair da boca do protagonista. Porém, as tentativas deles de se defenderem não fazem nem cócegas no monstro. E ele, inclusive, com extrema facilidade consegue eliminar quase todos ali. Restando então apenas o nosso protagonista que ainda estava vomitando e uma garota muito bonita que estava filmando tudo o que estava acontecendo. Pois é, né? Tudo pra conseguir algumas views por aí. Enfim, parecia que as coisas iam se complicar para o nosso protagonista e para tal garota, afinal o demônio foi pra cima deles. Só que o Zou, em um gesto de desespero, fez a coisa mais improvável que vocês podem imaginar. Pois ao invés de tentar lutar ou fugir, ele simplesmente roubou um beijo da garota ali no meio do caos. Pois é, fiquei com tantos ciúmes que até torci pra ele tomar uma surra de repente. Mas como ele é um protagonista, bem na hora que o demônio ia atacar, surgiu um cara misterioso que defendeu o Zou e a garota. E então, graças a esse jovem misterioso, o Zou e a garota conseguiram escapar dali. E o engraçado é que ao invés de procurarem por ajuda, eles decidiram ir até uma lanchonete. E de lá eles foram para um hotel muito luxuoso onde a garota estava hospedada. E aqui eu achei muito engraçado porque o Zou, por algum motivo, pensou que ia se dar bem naquela noite. Bem, em um leve spoiler, isso não aconteceu, tá bom? Então, finalmente no hotel, vamos descobrir que a garota estava filmando tudo porque ela era, na verdade, uma repórter. O nome dela é Jiang, um nome bem feio para uma garota linda, mas eu acho que até que é justo. Enfim, ela tá louca pra examinar o anel e também o corpo do Zou. Porém, não daquela maneira que a gente gostaria, eu acredito. Mas ele é o típico cara que não tem nem coragem de tirar a camisa na frente de alguém como a Jiang. Só que ela dá uma ajudinha e pra ele tomar coragem, ela dá um golpe nele que simplesmente coloca o cara pra dormir. Pois é, garotas podem ser bastante assustadoras em alguns momentos. Porém, o mais assustador é que o Zou acorda com a polícia invadindo o quarto do hotel dele do nada. E ele tá assim, do jeitinho que veio ao mundo sem usar nada. E isso gera uma cena bem cômica, mas as coisas ficam mais sérias quando a polícia diz acreditar que ele é o responsável por todo o tumulto que tinha acontecido. Só que o Zou sabia que não tinha feito nada e disse que poderia provar isso com as filmagens feitas pela Jiang. E é bem na hora que a polícia ouve o nome da Jiang que a coisa mais chocante de tudo acontece. Afinal, a polícia revela que a Jiang já não tinha nem mais vida. E bem, o nosso protagonista ficou completamente em choque ao ver que a garota que estava horas antes com ele tinha partido para sempre. E é nesse clima de tensão e mistério que o segundo capítulo vai se encerrando. Bem, no começo do episódio 3, o Zou não tem absolutamente nada que possa provar a sua inocência. E ele ainda tá completamente em choque e é arrastado pelos policiais para a viatura onde ele será levado para julgamento. Enquanto ele pensava qual seria a reação da sua mãe ao saber que ele foi preso, o Zou começa a ter uma espécie de epifania e começa a conversar com o monstro dentro da sua mente. E o monstro propõe que o Zou pegue o seu poder emprestado e fuja daquela viatura. Só que o nosso protagonista ainda acredita que pode provar a sua inocência e nega o acordo com o monstro. E a gente sabe que ele é inocente, mas bem, na hora que ele estava pensando em como provar
isso, bem de repente vai surgir um grupo de ladrões que simplesmente captura o Zou e os policiais que estavam prendendo ele. Sim, cada vez mais parece que ele não é inocente. E eu preciso confessar que o anime constrói isso de uma forma bem hilária, o que me fez acabar gostando muito de tudo que estava acontecendo ali. Enfim, logo vamos entender que foi o amigo rico do primeiro episódio que ordenou que os seus capangas resgatassem o Zou, pois ele queria que o Zou devolvesse o anel e também entregasse o celular da Jiang. Afinal de contas, ali tinha todas as filmagens do que realmente tinha acontecido no incidente. E o Zou até pensou em negar, mas então o fanfarrão mostra que recuperou o seu próprio braço. Lembrando, esse braço tinha sido arrancado até então. E tudo isso graças ao seu dinheiro. E mais uma vez ele disse que poderia ajudar financeiramente com o tratamento da mãe do Zou. E bem dessa forma ele acertou em cheio o coração do Zou, que não teve escolha a não ser fazer o que o cara queria de novo. E até que assim, né, como ela tinha passado dessa pra uma melhor, recuperar o celular da Jiang não deveria ser uma tarefa tão complicada. Afinal, ela nem deveria mais estar em posse dele. Só que logo a gente descobre que ela simplesmente ressuscitou. E ela fez isso enquanto um cara malandro estava dando uma analisada diferenciada no corpo dela. E bem, quando essa informação chega no grupo do Zou, todo mundo fica simplesmente apavorado. Ou melhor dizendo, quase todo mundo. Porque a linda policial que tinha capturado o Zou simplesmente fica encantada com aquele caso. E sim, ela fica animada de estar num caso tão diferente. Tem gente que gosta de viver no perigo, não tem jeito. Só que por outro lado, o parceiro dela tá louco pra sair fugindo dali. E eu confesso que não culpo ele por isso, pois logo no final do episódio as coisas vão ficar ainda mais bizarras nesse anime. Afinal, depois que a Jiang simplesmente ter voltado à vida de repente, vemos que o nosso protagonista e os outros são arrastados pelos bandidos para uma casa mal assombrada. E naquela casa, de alguma forma, existem zumbis. Isso mesmo, você ouviu certo, ali tem zumbis. As coisas simplesmente não param de acontecer nesse anime até quando o episódio se encerra. E agora, dentro da casa mal assombrada, eles estão todos buscando pela Jiang. E bem, além daquela casa ser mal assombrada, ela também é repleta de armadilhas bastante sofisticadas. Por exemplo, tem uma armadilha que atira flechas quando detecta a luz. E tem até uns monstros bizarros que tem rosto de animal, porém corpo de garoto. Pois é, tudo muito estranho ali dentro. Inclusive, um dos membros do grupo do protagonista vai acabar sendo capturado por um desses monstros. E assim, eu nem preciso dizer que ele foi dessa pra uma melhor, não é mesmo? E bem, logo nós descobrimos que nada que acontece ali é por acaso, pois tem alguém controlando tudo que está acontecendo ali. Eu tô falando aqui de um cientista maléfico, e ele está acompanhado simplesmente pela própria Jiang. Pois é, enquanto todos estão focados em encontrá-la, ela está ali ao lado do cientista maligno que tá só brincando com a vida do Zou e dos outros que estão tentando ajudá-lo. E bem, até esse momento aqui a gente não conhece as intenções dela e não sabe de que lado ela realmente tá. Enfim, após achar uma passagem secreta, o grupo do protagonista aparentemente consegue escapar das garotas com cabeça de animais. E na sequência eles encontram uma garota que aparentemente é bem normal. Ela tá deitada dormindo em uma maca e parecia que tudo estava bem. Inclusive, essa bela garota era uma espécie de celebridade e o nosso protagonista teve a sorte de ver ela rapidamente com as mesmas roupas que ela veio ao mundo. Isso, as roupas que ela veio ao mundo. Acho que deu pra entender o que eu quis dizer. E eu sei que isso pode parecer legal, mas a verdade é que nesse anime nada nunca tá bem de verdade. E essa garota que parecia comum, na verdade, também é um monstro. E inclusive o episódio acaba com ela prestes a atacar a policial bonitinha do grupo do Zou. E bem, a primeira cena do anime já começa com um salto pro futuro, onde a gente vê que o nosso protagonista já tá com todo o seu poder completamente evoluído, e ele tá simplesmente ajudando um exército a vencer um dragão bizarro, sendo que claramente ele é a peça principal de todo aquele exército. Mas pra explicar como ele chegou naquele ponto, o anime volta 6 meses no passado, onde vemos que ele tá numa escola para salvadores, que aqui a gente pode facilitar e dizer que é uma escola de magia, sendo que os salvadores são aqueles que lutam contra criaturas sinistras que colocam de alguma forma a humanidade em risco. Pois é, uma missão muito importante, mas não para o nosso protagonista que está ali dormindo no meio de uma aula de boas. Só que o detalhe aqui é que ele está sonhando com uma vida passada a qual ele viveu, onde ele era um guerreiro com uma armadura muito badass e sozinho conseguia aniquilar um exército inteiro, e onde ele também estava acompanhado de uma linda garota de cabelos vermelhos. E agora as coisas ficam mais interessantes, porque ele sente alguém mexendo com ele e de repente ele acorda, e quem está na frente dele é uma pessoa simplesmente igual à garota que ele estava sonhando instantes antes, e ele a chama por um nome estranho, um nome que ela tinha em uma vida passada, pois aparentemente ele consegue lembrar de coisas de suas vidas passadas. E quando ele chama ela, ela reconhece o nome que ele chama, e ela então revela que na outra vida eles eram como irmãos. Pois é, a cerimônia que eles estavam já está quase completamente vazia e seria um ótimo momento pra muita emoção. Só que eles percebem que ali perto deles tem uma garota que está simplesmente desmaiada no chão. E quando o nosso protagonista, que se chama Moroha, vai até ela tentar ajudá-la, ela acorda e de cara acaba dando um beijo nele, deixando a menina que estava com ele antes simplesmente enlouquecida. Pois é, ele foi ajudá-la e de cara já recebeu um beijo. E essa é a triste vida dos protagonistas de anime. Eu nunca me acostumo com isso. E bem, saindo dali a gente vai ter uma rápida cena numa sala de aula e depois no vestiário feminino, onde a garota de cabelos rosas que dizia ser irmão do protagonista parece prometer que não vai deixar escapá-lo de suas mãos. Aparentemente ela quer ele de todo jeito e vai fazer tudo por isso. E bem, ela está ali se arrumando para um treinamento que vai acontecer numa arena, onde a gente finalmente vai entender um pouco melhor o que está acontecendo naquele mundo. Pois ali o professor vai explicar que existe basicamente dois tipos de salvadores: os Shiroganes, que são usuários de técnicas de luz, e os Kuromas, que são das técnicas das trevas. Logo ali no começo o professor diz que vai ensinar um pouco sobre as técnicas de luz, e aqui percebemos que algumas pessoas com memória da vida passada, como a garota de cabelos rosa, conseguem materializar roupas e ter umas habilidades muito interessantes, do tipo que permite que ela levante uma outra aluna no ar como se não fosse nada. Mas como acontece em todo bom anime, no meio de uma aula tem que ter uma confusão. E ali perto do grupo tem um cara gigantesco que tá subestimando todo mundo
mundo da sala, dizendo que todo mundo é fraco, que ele queria enfrentar logo as criaturas e que ninguém aguentaria com ele. Sendo assim, a Satsuki, a garota de cabelos rosas, vai desafiá-lo para uma batalha. E com todos da sala assistindo, então começa o duelo entre eles. Só que infelizmente não deu bom pra ela. Ela até usou o seu colar e transformou ele numa arma muito da hora, mas não teve jeito. Ela acabou sendo humilhada e o cara com um machado gigantesco acabou arrancando a roupa dela. Pois é, saindo dali, o protagonista vai com a Satsuki pra uma cafeteria tentar animá-la. E ali ela vai basicamente revelar pra ele que ficou a vida inteira buscando reencontrá-lo, pois ela sempre teve memórias deles na sua vida passada, e que ela se sentiu tão humilhada por ter perdido a luta por ter sido na frente dele. Um clima muito fofo que não dura muito, porque logo a garota que beijou o protagonista no começo do episódio surge de novo. E vamos dizer que ela dá um abraço bem especial no protagonista, colocando ele entre duas montanhas que parecem extremamente macias, o que vai deixar a Satsuki maluca e logo vai começar uma disputa entre elas. Sim, uma disputa pra ver quem conseguiria dar o abraço mais confortável pro protagonista. E aqui eu preciso falar de novo de como a vida dos protagonistas de anime é simplesmente absurda. Bem, a Satsuki perde essa batalha porque não tem jeito. Você vê na tela, você vai ver que não tinha como ela ganhar essa. E ela vai literalmente chorar no banho. Só que enquanto ela tá ali chorando, Moroha decide então restaurar a honra dela e desafia o cara pro duelo. Aquele cara que tinha deixado ela sem vestir nada na frente de toda a turma e humilhado ela na batalha. E a Satsuki, quando fica sabendo disso, sai correndo do banho simplesmente sem se preocupar em vestir nada. E vai até lá. E quando ela chega, o protagonista não tá numa situação muito boa. Ele tá sofrendo e parece que ele não vai ganhar a luta. Só que isso muda completamente quando ela grita que ele é o guardião da espada sagrada, pois isso trouxe pra ele lembranças da sua vida passada junto dela, e então ele consegue invocar a sua espada lendária. E dessa forma ele consegue vencer a luta, mostrando ter grandes habilidades e um potencial infinito. Inclusive uma bruxinha que chegou ali no meio da batalha simplesmente disse que ele é o dragão ancestral. E assim acabou o primeiro episódio, com a gente já descobrindo que o nosso protagonista tem alguma coisa muito especial. Depois da batalha a gente vê que o Moroha desmaiou e está agora numa enfermaria. E pra despertá-lo ele simplesmente recebe um beijo, porque simplesmente tudo acontece assim na vida desse cara. Até pra se curar ele tem que receber um beijo. E é nessa enfermaria que a bruxinha vai confirmar pra ele que ele é um dragão ancestral, que é basicamente um tipo de salvador muito raro e também muito poderoso. Inclusive o seu desempenho na luta contra o Valentão chamou a atenção de muita gente, inclusive do próprio irmão do Valentão, que viu ele lutando e chamou ele pra fazer parte de uma equipe especial, onde nessa equipe ele teria que lutar contra metafísicos de verdade, e ali ele estaria arriscando a sua vida, mas pra isso ele receberia um salário e uma bolsa de estudos, o que de fato, né, faz tudo valer a pena. Enfim, ele logo começa a treinar nessa equipe junto com a garota que tem o melhor abraço do mundo, o que não deixou a Satsuki nada feliz, porque ela queria passar mais tempo com ele, né, mas fazer o quê? E ela pensa tanto nele que no outro dia ela liga logo cedo pra outra garota pra que elas vão comprar um presente pro Moroha, porque afinal de contas ele foi promovido pro nível C daquela equipe que eu falei agora há pouco. Eu sei, mesmo sendo Shippai é muito fofinha, não é verdade? Só que infelizmente quando elas vão ao shopping comprar o presente pro Moroha, as coisas vão acabar saindo de controle, porque o metafísico, que é como são chamados monstros nesse anime, simplesmente vai surgir no meio do shopping, colocando a vida de todo mundo que tá ali em risco. E apenas as duas garotas ali são salvadoras e têm algum conhecimento de como enfrentar o bichão. E a situação fica tão séria que eles chamam um grupo dos agressores, que é aquele que o Moroha faz parte. Só que o capitão diz que não vai mandar ninguém, porque seriam preciso mais de 100 homens com experiência para enfrentar aquela criatura. Então meio que deu ruim, essa é a verdade. Só que o Moroha é um grande protagonista e ele decide ir lá salvar as suas gracinhas. Afinal de contas ele não pode perder uma parte tão grande do seu harém assim do nada. E lá vai o herói ao resgate. A situação não tava nada fácil, mas de repente ele vai se lembrar de sua vida passada. E aqui vem uma descoberta interessante. Ele tem a habilidade de usar tanto a magia das trevas quanto a magia da luz. E graças à magia das trevas que ele se lembrou que poderia usar, agora ele conseguiu derrotar o bichão. Salvou parte do seu harém e ainda foi reconhecido pelo chefe. E temos assim um final muito feliz de episódio, onde incrivelmente ele não recebeu nenhum beijo. E no terceiro episódio os feitos dos nossos protagonistas já estão repercutindo por todo mundo dos salvadores, inclusive os mais poderosos, que são chamados de 6 cabeças. E a Shizuru explica que esses são 6 salvadores que têm poderes além da conta. Eles são armas pra defender países inteiros. E bem, o Moroha vai estar de boa com suas duas gracinhas numa cafeteria quando de repente vai chegar um desses caras. Ele tem um poder que lembra muito do Noturno dos X-Men e ele é incrivelmente poderoso. E ele foi até ali só pra testar as habilidades do Moroha, mas ele ainda saiu da cafeteria todo metido, dizendo que se decepcionou com o que viu. Um babacão, eu devo dizer. De volta pra escola, eles estão indo pra arena pra ter um treino com o pessoal do segundo ano. E no meio do caminho eles vão encontrar com a loura enfermeira que curou o Moroha lá no primeiro episódio, que curou ele de uma forma bem especial, que vocês devem lembrar. Enfim, ela vai assistir o treino deles e um cara do segundo ano desafia o Moroha pra uma batalha. Só que diferente da primeira batalha do Moroha, ele simplesmente vai amassar dessa vez. Tipo assim, não vai dar nem graça. Então agora ele vai se firmando como um cara de um nível diferenciado. E assistindo a batalha está o presidente da escola, que é irmão da Shizuno, que sempre que pode dar um abraço muito especial no nosso protagonista, e obviamente o loirinho folgado, que é um dos 6 cabeças também. E bem, depois desse treininho fácil pro Moroha, ele é convidado pelo presidente pra jantar, sendo que a sua acompanhante vai ser a Shizuno, que como eu disse é a irmã do presidente. Até aí tudo tranquilo, só que no jantar o presidente vai fazer uma proposta bem estranha. Ele revela que pro Moroha se tornar um salvador do Rank S, ele precisava ganhar de uma criatura que ninguém conseguiria sozinho, exatamente como ele tinha feito no episódio anterior lá no shopping, só que teria que ter sozinho, e por mais que foi quase sozinho, ele teve um pouquinho de ajuda das outras duas garotas
garotas. Então ele não se aplicaria pra essa vaga. E a Shizuno não ficou nada feliz porque o irmão dela tava pedindo pro protagonista mentir sobre isso. Mas bem, quanto a esse assunto, o Moroha não se manifestou e dali eles foram pro quarto da Shizuno. E ali com os dois juntos também tivemos um flashback muito importante, onde pudemos ver que a Shizuno e o Moroha eram na vida anterior tipo escravos. Então eles se conheceram em péssimas condições na outra vida. Inclusive num trechinho desse flashback a gente vai ver a Shizuno servindo comida pra ele enquanto ele está algemado. E vai rolar um climazinho de leve entre eles ali na varanda, mas fim de evento e daí o Moroha vai pra casa. Só que no caminho pra casa ele vai ser abordado por um Power Ranger. Uma pessoa que tá com um capacete que eu juro parece muito Power Ranger e vai começar uma treta do nada. O Power Ranger queria alguma coisa com o Moroha e eles começaram a lutar ali mesmo, no meio da noite, no meio das árvores. Só que agora o Moroha já tá em outro nível e ele não teve dificuldade nenhuma nessa batalha. Inclusive ele acabou pegando leve porque no meio da batalha ele viu um balão escapando do moletom do Power Ranger. E aí ele conectou as coisas e descobriu que era uma garota pra variar na vida dele. Então graças a isso vamos dizer que ele facilitou as coisas. Só que o fato é que a mulher misteriosa percebeu que não estava no mesmo nível que ele e ela então saiu fugindo dali. E é desse jeito, sem saber quem é essa pessoa que atacou ele, que acaba o terceiro episódio. E o quarto episódio começa no quarto de hotel do loirinho que foi bem folgado com os caras. Ele tá num quarto de hotel acompanhado por uma loirinha que tem um machucado misterioso em sua perna. E eu preciso dizer novamente aqui que eu não gosto nem um pouco desse cara. E enquanto isso as coisas só vão ficando melhores pro Moroha, pois ele acabou de ganhar uma nova companheira de quarto. E eu estou falando aqui da Lolizinha enfermeira que curou ele. Pois é, inclusive dormindo na mesma cama e tudo mais. O que vai deixar a Satsuki maluca no outro dia na aula. Pois é, ele não para de ter sorte de ficar popular, mas agora as coisas vão começar a sair um pouquinho do controle. Isso porque o loirinho folgado que foi testar o Moroha no outro episódio, aquele cara que é um dos 6 cabeças, um dos caras mais bolados de todo mundo, ele disse que não acreditava que o Moroha teria ganhado de uma criatura tão forte sozinho, que com certeza ele teria tido ajuda. E foi até por isso que o Moroha não virou Rank S, como eu falei um pouquinho antes aqui pra vocês. E eu vou explicar agora pra vocês como que isso daqui afeta o Grêmio. Porque como ele não gostou do Moroha, ele decide então levar a Shizuno pra Inglaterra pra fazer um intercâmbio. E a Shizuno, ela vive algemada aos laços da sua família. E o irmão dela vai ordenar que ela obedeça o que o cara tá falando. Devido a isso, no outro dia a Shizuno não vai pra aula e rola até um jantar pra formalizar toda a proposta do intercâmbio. Só que a Lore enfermeira entrega todo o esquema pro Moroha e assim ele vai lá e interfere esse jantar do nada. Numa cena bem épica, ele chega quebrando a janela e falando que ela não vai pra lugar nenhum se ela não quiser. E ela diz que quer ficar com ele nessa e em todas as outras vidas, numa cena bem legal. E enquanto isso tá rolando, o irmão da Shizuno tá simplesmente em choque porque destruíram toda a casa dele do nada. E o loirinho folgado, que é um dos 6 cabeças, tá ali sentado tomando chá como se nada tivesse acontecido. Mas o Moroha vai mandar o papo e vai dizer que ele derrotou aquele bichão todo sozinho. Então não faria sentido levar ela como uma estudante Rank A, porque na verdade ela não era. Ele sozinho era o Rank S, então ela não teria por que ir pra Inglaterra. E com essa argumentação de Einstein, ele moeu todo o esquema do cara das 6 cabeças e do irmão mimado da Shizuno. Pois é, e pra concluir a cena épica, a Shizuno vai sair fora dali pela janela junto com o Moroha e eles vão entrar tipo numa Ferrari vermelha. Eu não sei se eu achei isso mais da hora ou mais aleatório, eu tô na dúvida até agora. O irmão da Shizuno então pede um favor pro dragão de 6 cabeças e pede pra ele ir atrás do Moroha. E o cara que já tava afim de arrumar confusão, obviamente concorda com isso. E assim do nada o anime vira uma espécie de Velozes e Furiosos e começa a ter uma perseguição de carro do nada. Mas não demora muito e o loirinho folgado e a sua serviçal loirinha conseguem alcançar o Moroha e o seu harém. E assim começa uma batalha muito épica. Shizuno e Satsuki vão enfrentar a empreguete que estava com o loirinho, enquanto isso o Moroha vai dar conta desse cara de 6 cabeças. E a loira enfermeira vai se encarregar de fazer uma barreira pra que ninguém saia dali machucado. A batalha épica começa e o Moroha tem algumas dificuldades no começo, mas então ele vai se lembrar de mais um detalhe da sua vida passada. E quanto mais ele se lembra da vida passada, mais poderoso ele fica. Ele vai se lembrar que ele já foi casado com Shizuno e que ele já foi também um grande libertador. E graças a essas lembranças ele vai conseguir aumentar o seu nível de... Ele vai conseguir virar a batalha pra cima do loirinho folgado. Com sua espada lendária ele vai acabar quebrando a espada do seu adversário Rank S. E não muito depois ele consegue fazer um buraco numa armadura que o loirinho simplesmente invocou do nada depois de perder a espada. Pois é, não demorou muito e deu bom na batalha e o Moroha vai conseguir vencer a luta invocando um dragão de gelo. E desse jeito ele vai acabar congelando o loirinho folgado e eu achei isso muito épico. Eu gosto de dragão e também gosto de ver gente folgada se dando mal, então essa cena pra mim foi perfeita. E bom, pra finalizar, depois da batalha o Moroha vai ser reconhecido pelo loirinho folgado como um cara Rank S. Ele vai ser o 7º dragão. Pois é, em poucos dias de aula ele simplesmente virou um dos maiores guerreiros de todo o mundo. E agora, depois de ser reconhecido como Rank S pelo seu adversário, tudo na vida dele vai mudar. E no começo do anime a gente vai conhecer uma cidade que está repleta de destruição e caos, onde a gente vê um grande conflito acontecendo contra seres de outro mundo. E entre esses conflitos a gente vê uma criança perdida chamada Itia, que vaga em meio à destruição até que é encontrada por uma outra menina chamada Canária. E então a Canária pega essa garota que estava perdida e tenta acalmá-la dizendo que vai ficar tudo bem. Só que na verdade as coisas não estavam nada bem, e a criança olhou pra cima e viu uma nave alienígena gigante atirando um raio no meio da cidade. E depois disso o que restou foi destruição. E aqui no anime eles dizem que aqui foi a primeira vez que o mundo acabou. E não, você não ouviu errado. Esse evento de destruição em massa ele é conhecido dentro do anime como o fim do mundo. Enfim, alguns anos depois desse ocorrido, Ichi Suzaku se encontra observando o mar até que recebe um alerta. E assim conhecemos Suzaku, nosso protagonista. E esse alerta que ele recebeu indica que seres de outro mundo estão agora ameaçando a Terra de alguma forma. Então, para se proteger, ele acaba ativando uma tecnologia na qual ele cria uma luva e uma manopla em suas mãos. E assim ele consegue ter a capacidade de
criar esferas de energia e até mesmo voar. E o Suzaku então vai sozinho direto a esse evento que estava acontecendo, e ele acaba entrando em conflito com 3 desses seres que estavam invadindo a Terra. E pra nossa surpresa, logo na primeira cena ele demonstrou ser bastante habilidoso, porque ele sem dificuldade derrotou os 3 que estavam ali. E depois que tudo tinha sido resolvido, a Canária, aquela mesma do começo do episódio, aparece ali e acaba caindo no mar. Então nosso protagonista se mostra um grande cavaleiro e leva ela pra tomar um banho e poder se trocar. E depois de ela ter tomado esse banho e agora estar cheirosinha, eles partem então para uma estação de trem. E durante o caminho a Canária vai acabar dizendo que preferia o protagonista antigamente porque ele era mais bonzinho e carinhoso. Então não muito tempo depois os dois chegam na estação de trem e agora as identidades deles acabam sendo escaneadas e eles vão até uma reunião da cooperação. E essa reunião é da cooperação das 3 cidades do sul de Kanto. E ali então eles vão encontrar outros guardiões que também protegem a terra desses seres do outro mundo que eu falei pra vocês. E depois da reunião, o protagonista e a Canária vão até um lugar reservado para conversarem sobre o que tinha acontecido anos antes, sobre um evento no qual deu à humanidade o poder de todo mundo. E através desse poder, que eles chamam de poder do mundo mesmo, o Suzaku conseguiu então obter o poder chamado Free Gravity, ou gravidade de graça, né, vamos falar português aqui. Mas enfim, esse poder permitia que ele conseguisse controlar a gravidade da forma que ele quisesse. E o curioso é que a Canária recebeu seus poderes no mesmo evento do protagonista, só que ela não controla a gravidade, o poder dela se chama Heartwarming. E aí a gente tem uma cena cômica, onde a Canária diz que não sabia que o seu poder chamava Heartwarming. E a gente vai entender então que essas habilidades especiais não tinham um nome específico e quem acabou dando o nome foi o próprio Suzaku. E ele tava ali só metendo loucaço mesmo e a garota caindo no papo, é assim que a vida funciona. Enfim, enquanto eles estavam de muito papinho por ali, de repente tocou o alarme de novo, que indicava que tinha um outro monstrão dando perigo pra Terra. E então em uma cena muito massa, o protagonista usa suas habilidades de gravidade e vai voando até a criatura. E quando ele chega no local, diversos agentes já estão ali lutando contra o bichão. E eles estão utilizando diversas ferramentas de combate. E a Canária chega então usando o seu Heartwarming, como o cara tinha colocado o nome. E ela faz isso cantando enquanto curava e fortalecia os seus aliados. Então por isso o nome, na verdade o poder dela é bem acolhedor, a gente entende aqui. E enquanto isso, o protagonista está ali avançando para derrotar os inimigos mesmo. Então enquanto ela fica ali de suporte, o protagonista vai mesmo para a linha de frente para lidar com esses bichões. E então, contando com um bom desempenho do nosso protagonista, a humanidade consegue sair vitoriosa desse confronto. E eles nem conseguiram comemorar, porque o chefe, o tal do Azanagi, surgiu ali completamente irritado com todo mundo da batalha porque tinha tido muita destruição. Então eles ganharam, mas coitados, nem conseguiram comemorar muito porque já tomaram esculacho. E no episódio 2, de repente, surge um flashback, onde a gente vê que a raça humana foi invadida por forças alienígenas, e que elas foram chamadas de forças Unknown. Então sempre que eles estão falando aqui das criaturas, eles chamam elas de Unknown, que nada mais significa do que desconhecido em inglês. Não que eu seja muito bilíngue, mas é só pra deixar claro pra todo mundo. E bem, o mais importante sobre esse flashback é que a gente vê que diversos adultos perderam as vidas enfrentando essas criaturas chamadas Unknown, e a batalha foi muito dura, inclusive as crianças só sobreviveram porque estavam em um estado de sono criogênico, e além de elas estarem conservadas nesse estado de sono, obviamente os adultos também acabaram se sacrificando por elas. Enfim, voltando pro que interessa, no dia seguinte a gente vê que o Azunagi, que é o líder ali, reuniu todo mundo novamente depois do incidente. E quando eu digo incidente, quero dizer daquele momento que eles ganharam a batalha que importava, só que acabaram destruindo muito. Então ele reuniu todo mundo ali pra isso. Depois de uma lição de moral de leves, o Azunagi diz que o Aqualine está sendo consertado finalmente. E só pra vocês entenderem, esse Aqualine é tão importante porque eles dependem dele pra avisar quando um Unknown está ameaçando a Terra. E enquanto ele estava quebrado, eles não conseguiam ter aviso nenhum. E obviamente um Unknown não identificado acabou aparecendo. Então precisava de alguém pra ir lidar com essa situação. E assim o Azunagi escolheu alguns alunos para fazer uma patrulha no local. E quem encontrasse com esse Unknown, obviamente tinha que eliminá-lo de uma vez por todas. E assim os alunos escolhidos vão até o local. E quando eles chegam lá, eles se dividem em 3 grupos. Eles começam a vasculhar por ali, mas a princípio não encontram nada. Então o Azunagi dá a eles roupa de mergulhos para que eles possam procurar debaixo da água pelo Unknown. Pois é, o cara tinha ficado tão grilado com a destruição que mandou seus próprios alunos procurarem pelo monstro mesmo embaixo da água. E quando eles começam a busca pelo mar, a gente vai conhecer finalmente a Shigusa, que é simplesmente uma bela garota de cabelos vermelhos que é colega do nosso protagonista. E tadinha dela, ela tava ali procurando o monstro, só que o que ela não percebeu é que o monstro estava logo pertinho dela, se aproximando para pegá-la. E felizmente o irmão dela, chamado Kazumi, entrou em ação nessa hora. O Kazumi, que é um cara bem descolado, conseguiu detectar a criatura bem a tempo e rapidamente se preparou com a sua arma para dar apoio à sua irmã durante o combate. E o Kazumi conseguiu acertar um disparo em cheio na criatura, derrotando a criatura e conseguindo concluir a missão de todos. Afinal de contas, aquela era a criatura que todos ali estavam buscando. Enfim, todo mundo feliz e missão cumprida, só que o Suzaku estava muito intrigado com o poder do Kazumi. Isso porque o Kazumi tinha identificado o bicho se aproximando da sua irmã com uma espécie de geolocalização
localização como um morcego. Então basicamente o poder do Kazumi funcionava como uma espécie de radar. E como essa é uma habilidade bem da hora e pode ser muito útil, o Suzaku ficou bem ligado às habilidades do Kazumi. Enfim, era pra tudo estar bem agora, teoricamente, só que agora eles descobriram que tinha uma coisa especial naquele Anou. Isso porque aquela criatura tinha aparecido ali completamente sozinha, o que já era bem estranho, mas também tinha aparecido ali sem ter nenhum portal por perto. Ou seja, basicamente esse monstrão que atacou a Shigusa era um bicho diferente de todos os outros. E então eles teriam que fazer um estudo para entender melhor como aquele bicho tinha parado ali. E bem, assim com esse mistério no ar que acaba o segundo episódio. Enfim, no dia seguinte acontece uma reunião sobre a transferência interna de alunos com poderes. E naturalmente o nosso protagonista é um aluno com poderes e ele deveria estar ali, mas ele diz que não vai porque tem outro compromisso. E a gente vê então que ele vai até o hospital visitar um paciente. E quando ele chega no quarto do hospital, ele conversa com um personagem misterioso. E esse personagem tinha todo o seu corpo completamente enfaixado. Enfim, o Suzaku tava mesmo pensando em quem seria transferido para o seu grupo. E ele pensava em tudo isso enquanto olhava aquele paciente todo enfaixado à sua frente. E então a gente entende que o Suzaku se sentia culpado pelos ferimentos daquele rapaz. Porque eles eram do mesmo grupo e de certa forma o Suzaku achava que ele que tinha atrapalhado tudo. Então era por causa dele que o garoto estava tão mal daquele jeito. Enfim, depois dessa reflexão, o protagonista parte do quarto deixando ali uma sacola com algumas coisas para esse personagem que ainda é misterioso. E apesar de todo o clima tenso, esse personagem misterioso não aparentava estar ofendido em nenhum momento com Suzaku. Na verdade, ele estava sempre com um grande sorriso em seu corpo. Então esse personagem ainda é um mistério completo. Mas então de volta para o oceano, um grupo de alunos estava voando ali, tentando encontrar mais pistas sobre o Anou que tinha aparecido ali. Então durante a patrulha, diversos Anou começam a surgir em pleno ar, e uma grande torre começa a se erguer das águas. E em meio a esse momento de caos, a gente vai conhecer a jovem Airi, que tem cabelos rosados e que é incrivelmente bela, eu preciso falar. E ela então diz que aquele Anou é um novo que eles nunca tinham visto, até porque nunca antes tinham visto um bicho daquele tamanho, ele era simplesmente enorme. E esse Anou era tão maior que os outros que criaram até uma classe pra ele, chamaram ele de Anou Classe Leviatã. E ele podia ser tão perigoso pra toda a humanidade que a prioridade para destruí-lo era a máxima. Sendo assim, todos os estudantes foram convocados para se juntar à batalha contra esse ser. Só que, como eu disse, esse monstro é gigantesco, ele é o monstro mais forte que já tinha surgido até então. Sendo assim, o que todo mundo pretendia era primeiro bolar uma estratégia para então atacarem juntos e assim pegarem o bicho de surpresa. Só que o nosso protagonista queria ficar mais forte, então ele decidiu ir na frente e ignorou toda a estratégia. E eu preciso dizer que eu gostei muito disso. O protagonista bom não é do tipo que fica pensando não, ele vai logo direto e começa a agir. O Suzaku pensou que chegaria no local e enfrentaria direto aquele monstro maior de todos. Só que logo ele percebe que antes de enfrentar o monstrão, ele teria que enfrentar diversos outros inimigos que estavam ali também. E por muita sorte, o grupo de apoio da noite anterior chegou ali bem junto dele. E logo depois de o restante do grupo aparecer, também surgiu o Leviatã, o monstro maior de todos ali. E o monstrão chegou atirando um grande raio de energia no protagonista, mas também fez surgir outros Anous. Então de alguma forma parecia que ele estava invocando os monstros ali. E a gente vê então que enquanto cantava, algo aconteceu com a canária. Ela começou a sangrar muito e acabou ficando inconsciente. E com isso, nesse momento, a gente vê que o Leviatã ficou maior. E assim ele começa a desferir ainda mais raios de energia em todos que estavam ali presentes. E pois é, nesse momento de pura tensão que acaba o episódio 3. E no começo do episódio 4 a gente vê que a coisa foi tão tensa que eles tiveram que evacuar aquele local. E o protagonista está totalmente desesperado com o que poderia ter acontecido com a canária. Isso porque ele percebe que ela tá ali praticamente sem força nenhuma, impossibilitada até mesmo de conseguir falar. Pois é, as coisas estão bem complicadas por ali. Por isso Maihime e Hotaru ficaram em um barco próximo ali destruindo todos os Anous. Enfim, depois que eles finalmente conseguem recuar e voltar para a base, a gente vê que a canária é levada para a enfermaria. E enquanto ela vai pra enfermaria, o Wasanagi convoca o nosso protagonista pra uma reunião. E ele simplesmente dá o maior esculacho, dizendo que ele tinha sido muito irresponsável. Só que apesar de ter repreendido a atitude dele, ele permitiu com que o protagonista ainda continuasse naquela missão, com a condição de que ele não iria mais agir sozinho, agora ele agiria com o seu grupo. Enfim, sem ter muita escolha e depois de reconhecer o seu erro, o protagonista acaba se juntando a um grupo para enfrentar novamente o Anou Leviatã. E dessa vez eles fazem tudo como tinha que ter sido feito antes, eles organizam toda uma estratégia para encurralarem a criatura. E então, quando a grande batalha começa, diversas criaturas começam a surgir por ali novamente.
Só que os humanos agora estão preparados e conseguem destruí-las. Só que apesar de estarem se saindo bem com essas criaturas menores, eles ainda não conseguiram nem arranhar o tal Leviatã. E eles tentaram de tudo, se aproximaram do Leviatã até mesmo com o submarino, diversos alunos pularam para atacar com a espada e nada teve efeito. E quando todos já estavam fracos, bem derrotados e parecia que não tinha saída, a Canária surgiu em combate novamente. Lembrando que ela estava na enfermaria e saiu da enfermaria apenas para ajudar os seus aliados. E ela, tendo um poder muito poderoso, conseguiu então curá-los cantando. Pois é, lembra que eu falei que ela curava as pessoas enquanto cantava? Ela cantou para todo mundo e curou geral ali. Então todo mundo conseguiu ter mais resistência e força novamente. E agora, com a união de verdade, eles conseguiram finalmente destruir o grande Leviatã. E no começo do anime nós vamos conhecer o jovem Ichika Orimura, que é um adolescente normal que acabou de se matricular no ensino médio. E ele acabou de se matricular na famosa academia chamada Infinity Stratos, que até então era uma academia só para garotas, onde elas aprendiam a controlar exoesqueletos multifuncionais chamados Infinity Stratos. E ao contrário do que os meninos normais encontrariam no paraíso, o Ichika acaba se sentindo muito desconfortável por ser o centro das atenções em uma aula. Isso porque antigamente era só para garotas e ele parece ser o primeiro homem a ativar o Infinity Stratos ali. Pois é, esse exoesqueleto que eu tava falando até então só tinha sido dominado por garotas, mas nosso protagonista foi o primeiro cara a conseguir dominar um completamente. E ele tá chamando bastante atenção por ser o primeiro cara por ali. Mas bem, o Ichika tenta passar o primeiro dia de aula com a sua irmã. O nome dela é Shifui Orimura e ela é uma professora de sala de aula. E é uma mulher que muitas alunas a consideram como uma inspiração e até mesmo um ídolo naquela academia. Então, após a complicada aula na qual o Ichika constantemente se sentia pressionado pela irmã, conhecemos então Houki Shinonono, uma antiga amiga de infância de Ichika que chama ele para conversar. E o curioso é que Ichika e Houki não se viam há mais de 6 anos e mesmo assim o Ichika ainda observava os feitos da sua antiga amiga, e isso deixou ela bastante envergonhada ao saber da informação. Então, depois da conversa rápida entre eles, eles voltam novamente para a sala de aula para a próxima aula. E ao pegar o livro para fazer algumas lições, Ichika percebe que ele não sabe absolutamente nada sobre aquilo. E isso faz com que ele se lembre que não tinha lido o livro que sua irmã Houki havia deixado para ele se preparar para a aula. Então, no final da aula, vamos conhecer Cecília Alcott, uma personagem bem snob, que começa a conversar com Ichika, mas após ele demonstrar não conhecer quem era ela simplesmente ficou bastante irritada e com o ego ferido pelo que estava acontecendo ali. Então, Cecília se apresentou como uma estrangeira e apresentadora da competição da Inglaterra. E mesmo após essa apresentação, Ichika não fazia a mínima ideia do que esses títulos representavam. Então, novamente, a Cecília começou a se gabar pra cima dele, dizendo que ela era muito importante e a única capaz de conseguir derrotar um instrutor no exame de aptidão. E na verdade, ela apenas achava isso, porque o Ichika também tinha sido capaz de derrotar um instrutor no exame de aptidão. Então ela novamente fica irritada, mas deixa a sala ao escutar os sinos do fim das aulas. E quando chega em seu quarto, o Ichika passa por um reencontro difícil com sua amiga de infância Houki. E para deixar tudo mais tenso, ela se tornou oficialmente a sua colega de quarto ali na escola. E inicialmente eles brigam, mas após um curto tempo eles conseguem entrar em um consenso ali no quarto. Então no dia seguinte temos uma nova surpresa, porque a classe inteira vota para que Ichika seja o novo representante de classe. E assim a representante dos cadetes britânicos, a própria Cecília Snob, acaba sendo contra e desafia ele para um duelo de Infinity Stratos. Sendo assim, um combate entre eles é programado para decidir quem será o representante de classe, e assim acaba o primeiro episódio. E no começo do episódio seguinte, Ichika é informado por Shifui que ele vai receber o seu próprio Infinity Stratos pessoal para sua partida contra a Cecília. E isso é algo extremamente surpreendente, já que existem apenas 467 Infinity Stratos Cores que foram criados por Tabani Shinonono. E talvez você tenha reparado no sobrenome Shinonono, pois é, essa garota que criou esses Infinity Stratos é a irmã mais velha de Houki, e ela tinha então desaparecido. Então, por ser o único homem a conseguir controlar perfeitamente o Infinity Stratos, o Ichika se tornou digno de portar um apenas para ele, tendo então um modelo e algumas utilidades totalmente moldado para que ele consiga utilizá-lo da melhor forma possível. E então uma pequena explicação de como funciona o Infinity Stratos é finalmente feita. E aqui estamos praticamente falando de mechas que envolvem o corpo do usuário possuindo quase que inteligência própria, conseguindo sincronizar com o seu dono porque ambos conseguem trabalhar juntos. Então, para se preparar, Houki concorda em treinar Ichika praticando Kendo. E esse treinamento acaba sendo bem complicado, que faz com que Ichika chegue ao seu limite por causa da rigidez desse treinamento. Então, no dia da partida, Ichika recebe o Infinity Strato Byakushiki, um Infinity Stratos completamente diferente do que ele já tinha utilizado pela primeira vez no passado. E agora, com seu Infinity Stratos equipado, Ichika foi até o duelo enfrentar o Infinity Stratos de Cecília. E logo de início, Cecília tem uma vantagem, pois o seu Infinity Stratos é um sniper, enquanto o Infinity Stratos de Ichika é um lutador de curto alcance. Porém, no andamento da luta, Ichika consegue transformar o seu Infinity Stratos em um First Shift, que seria a segunda forma natural do Infinity Stratos, vamos dizer assim. E nessa forma, o Infinity
Stratos dele puxa uma espada de energia extremamente poderosa. E então no momento que Ishiki está prestes a atacar Cecília, a partida é declarada encerrada. E bem convenientemente, Cecília acaba sendo declarada a vencedora. Isso porque apesar de ter criado uma espada poderosa de energia, essa espada se dissipou antes de poder atacar a Cecília. Isso porque o Ishiki esgotou completamente os seus escudos, transformando a defesa em ataque no meio da batalha. E bem, apesar de ter perdido, o Ishika concorda em treinar mais com Hulk para melhorar, enquanto a Cecília está bastante insegura por ter quase perdido para um novato, já que ela esperava que teria sido uma luta muito, mas muito mais fácil do que aquilo. Mas enfim, o segundo episódio acaba com a Cecília reconhecendo que o Ishika tem realmente um grande potencial para aquilo. E no dia seguinte, no episódio 3, vemos que Shifuya Urimura reúne seus alunos e prepara algumas práticas de manobras básicas de Infinity Stratos para eles, chamando Ishiki e Cecília para utilizarem os seus Infinity Stratos para o treinamento. E de início o Ishika tem um pouco de dificuldade para voar, mas estranhamente a Cecília decide ajudá-lo no treinamento. Ela acaba sendo gentil com ele e oferece até mesmo ajuda para depois das aulas ensinar mais para ele sobre o seu Infinity Stratos. E então descobrimos que Cecília gosta de Ishiki e dá na verdade a ele um cargo de representante de classe como um pedido de desculpas por tudo que tinha acontecido antes entre eles. E isso faz com que a Hulk fique bastante irritada e com um pouco de ciúmes, porque ela mudou de repente o comportamento com Ishika e bem assim, né, a Hulk tava ali só marcando território até então. Mas bem, no dia seguinte Ishika conhece Lingin, uma nova aluna transferida da China que também é sua amiga de infância. E ela também é representante de classe de toda a sua turma. E eles agora aparentam possuir uma grande intimidade mesmo tendo ficado um ano distante um do outro. Então, durante uma conversa, Lingin vai questionar o Ishika como ele conseguiu ativar o Infinity Stratos. E ele então conta que os exames eram no salão de comunidade. E enquanto ele vagava pelos corredores, ele acabou se perdendo, o que fez com que ele chegasse em uma sala de aula onde tinha um Infinity Stratos diferente. E assim, quando ele tocou no Infinity Stratos, ele começou a brilhar imediatamente. Do nada, as seguranças chegam na sala rapidamente para pedir que ele se retirasse dali. Só que quando todos notam que o Infinity Stratos estava respondendo ao toque do garoto, todos acabaram ficando completamente espantados com aquilo. Isso porque aparentemente ele era um garoto qualquer, mas tinha sido o primeiro garoto a conseguir controlar o despertar de um Infinity Stratos. E assim está a história também de como ele acabou sendo convidado para ingressar naquela academia que até então era de garota. E bem, depois que Ishiki e Ling se reencontram, Hulk e Cecília ficam com ciúmes e vão conversar com eles. E durante a conversa, Ling se mostra um pouco arrogante e começa a enaltecer o fato de que ela conhece Ishika melhor do que todas as outras duas. E isso deixa Hulk e Cecília bastante com raiva dela. Então, no final de todo o treinamento, Ishika vai até o banheiro tomar um banho por estar completamente suado. Porém, a Ling acaba encontrando ele e começa a conversar com ele como se nada estivesse acontecendo, lembrando do passado juntos enquanto o cara só queria tomar um banho de boas. Enfim, não muito tempo depois, a Ling vai descobrir que a Hulk é a colega de quarto do Ishiki e fica com bastante ciúmes disso. E ela tenta fazer com que a Hulk a deixe se tornar a sua colega de quarto. Porém, a Hulk não vai aceitar nada disso, causando uma pequena discussão entre elas. Pois é, todo mundo brigando pra ver quem vai dormir com o Ishika literalmente nesse momento. Mas então, mais tarde, a Ling sai dali com raiva depois que o Ishika não descobriu a promessa de infância que eles fizeram. E ela quer resolver isso com ele num torneio de interclasse entre Infinity Stratos, com uma partida contra o seu Infinity Stratos chamado Shenlong. Pois é, tava caidinha pelo cara e agora quer brigar, mas é assim que acaba o episódio 3. E no começo do quarto episódio vemos que o torneio entre Ishiki e Lingin acabou de começar. E a Lingin se mostrou na verdade ser uma personagem extremamente habilidosa. Ela era uma oponente complicada de se enfrentar, restando apenas com que Ishika desviasse dos seus golpes que eram incríveis. Então Lingin utiliza o seu canhão de impacto em Ishika diretamente, e ele acaba ficando bastante desnorteado ao receber esse golpe poderoso. E quando ele se recompõe, o Ishika começa a fugir para ganhar tempo. Ele tenta pensar em algum plano que faz com que ele se lembre do treinamento que ele teve com sua irmã. E nesse momento ele se lembra de que sua irmã tinha dito que ele tinha uma arma secreta. E quando ele tenta executar isso em Lingin, sua partida é interrompida quando um misterioso Infinity Stratos ataca a arena do nada. Pois é, um terceiro que não tinha que ter nada a ver com aquele duelo que estava rolando. E enquanto Ishiki e Lingin estão ali segurando seus Infinity Stratos para que o público possa escapar, eles logo percebem que o Infinity Stratos é um drone não tripulado devido ao seu comportamento semelhante a uma máquina. Ou seja, aquele mecha foi enviado por ali por alguém e ninguém sabe por quem. E bem, o combate contra essa Infinity Stratos acaba sendo bastante difícil. Por algum motivo, essa máquina conseguia disparar diversos lasers em alta velocidade na direção de Ishiki e de Lingin, restando a eles basicamente a oportunidade de desviar os projéteis enquanto pensavam em uma estratégia para conseguir vencer esse poderoso inimigo. E bem, a batalha acaba sendo bastante intensa, porém com a ajuda de Cecília os três conseguem finalmente derrotar o Infinity Stratos. Só que o Ishiki acabou se machucando, não teve jeito. Isso porque o mecha desferiu um poderoso laser em sua direção, fazendo com que ele fosse derrotado e desmaiasse no meio do combate. Depois disso, vemos que Ishiki se
se recupera enquanto Lin Yin cuida dele. E enquanto eles conversam, Ishika ainda tem uma lembrança do seu passado. Então ele se pergunta se a promessa que tinha feito a Lin Yin tinha um significado diferente. E ela fica bastante envergonhada nesse ponto, mas nega a pergunta dele. E ao saber que os pais de Lin Yin haviam se divorciado e sendo esse o motivo pelo qual ela tinha voltado para o Japão, o Ishika então convida ela para ir a algum lugar com ele e se divertir, deixando ela ainda com mais vergonha por ter sido chamada praticamente para um encontro. E bem nessa hora, Cecília chega no quarto do hospital para ver o Ishika e fica simplesmente enfurecida por ver a Lin Yin por ali. E logo em seguida, para deixar tudo mais tenso, a Hulk também aparece. E uma confusão generalizada começa entre as três por causa da atenção do Ishika. E isso só acaba quando o Ishika questiona sobre a Shifuyu para elas. E bem, enquanto isso a gente vê que a Shifuyu e Mai estão examinando o Infinite Stratos que tinha sido derrotado por eles. E estão tentando entender como aquilo tinha acontecido, que até então era um evento inédito. E bem assim acaba o quarto episódio e também acaba o nosso recap. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou do vídeo e quer uma segunda parte de Infinite Stratos aqui no canal, já vai deixando seu like e se inscreve aqui. E bem, por hoje é só, até o próximo vídeo. Valeu!